Bem-vindos todos e todas que estão chegando aqui na página da Go Outside nesse dia especialíssimo, dia 25 de novembro. Eu sou a Maria Clara, estou falando diretamente aqui de Campos do Jordão, do Hotel Toriba, porque a convidada de hoje pedia um cenário, uma condição e um dia, uma roupa de brilhar, porque ela realmente brilhou muito no começo desse mês, ao se consagrar como a primeira brasileira a cruzar o Atlântico, e ela tem apenas 24 anos. Eu estou falando da nossa próxima capa da revista Go Outside, na nossa próxima edição. É Tamara Klink, que vai brilhar muito na capa da nossa revista. Dou as boas-vindas para todo mundo que está chegando. Convido vocês a convidarem outras pessoas, porque realmente essa conversa é imperdível. Eu estou super ansiosa para falar com ela, já faz tempo. Andei lendo, estudando, ouvindo Tamara Klink. Tamara, bem-vinda, obrigada de aceitar conversar com a gente. Tô super feliz. Isso que eu falei agora na abertura é a mais pura verdade. Eu fiquei realmente, me tornei uma fã e acho que junto comigo tem uma legião de pessoas que você tocou de um jeito muito diferente, muito especial do que todos nós estamos habituados. A gente vive num mundo de celebridades instantâneas, de, sei lá, uma fama que é muito desconectada com coisas assim, com feitos concretos, com realizações reais. E você é uma inspiração por ser uma moça tão nova, realizando algo tão grande e podendo cativar as pessoas a partir de uma coisa tão concreta e tão profunda. Então, eu queria começar essa conversa, como eu disse primeiro, agradecendo você, dizendo que me tornei sua fã, inclusive das suas palavras. Você é uma grande escritora e eu gosto muito de escritoras. E te perguntar o seguinte, tem uma sina do aventureiro e, sobretudo, do expedicionário, que é você ter uma meta e alcançar a meta é, enfim, o seu objetivo. E, afinal de contas, quando você chega no seu objetivo, acabou a aventura, acabou a sua jornada. Então, eu queria saber como é que você lida e está lidando nesse momento que você chegou em terra firme com essa contradição dentro de você. É engraçado porque, primeiro eu gostaria de fazer uma pequena correção, né, no começo. Eu sei que como a vela não é algo muito comum para a maior parte dos brasileiros, a gente às vezes faz, e nem a literatura de navegação, então às vezes a gente faz algumas confusões. Eu não fui a primeira navegadora brasileira a atravessar o Atlântico em solitário. Quem fez isso foi a Isabel, que é uma das minhas grandes inspirações, uma mulher que me acompanhou ao longo da viagem, né, inclusive me deu conselhos super importantes, e ela foi também brasileira a dar uma volta ao mundo em solitário. E ela fez isso com condições muito escassas, financeiras, técnicas. Ela não era filha de ninguém que velejava, então é uma pessoa que eu admiro muito. E sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de lembrar dela. Assim como das nossas bicampeãs olímpicas, né, que é a Enaí Martini. Isso é um orgulho não só para o Brasil, mas para todas as pessoas que velejam no planeta inteiro. Eu acho que terminar uma viagem é algo muito duro e muito feliz, né? Eu estou muito feliz de ter chegado no Recife. Por muito tempo eu tive medo de fazer isso. Ao longo da viagem eu encontrei vários desafios também que às vezes me pareciam afastar a possibilidade de chegar, né? Foi assim, inclusive próxima a uma semana de distância do Recife, eu ainda tinha dúvida se eu ia conseguir chegar no meu destino final, porque existia uma chance de o vento me pegar de leste e me empurrar junto com a força das correntes para o Ceará. Então, houve até uma tensão da chegada sobre se eu ia conseguir chegar ou não, porque no mar a gente não controla o que está acontecendo, né? A gente só tem controle sobre algumas poucas decisões que existem, a gente tem que sempre se adaptar aos contextos. Eu tive que me adaptar muitas vezes ao longo da viagem. Eu mudei minha rota várias vezes, parei em portos que eu não tinha previsto parar. E acho que terminar agora é algo que é, por um lado, triste, né? Porque eu estou, enfim, encerrando um ciclo, encerrando uma viagem para a qual me preparei muito tempo, e encerrando talvez um momento da minha vida, onde eu não sabia se eu conseguiria atravessar o Atlântico ou não, e por mais que eu acreditasse que ia dar certo, não tinha como provar. E agora é um momento também muito feliz, onde eu tenho uma
feliz descoberta de dar-me conta de que tinha mais gente acompanhando a viagem e talvez com mais carinho, com mais intensidade, com mais amor que eu tinha pensado. Eu acho que as pessoas que estão aí mandando vários coraçõezinhos agora, elas Aham. mostram um pouco isso. É uma descoberta que eu tô tendo que está sendo um tanto quase assustadora, mas muito feliz. Bom, e aí agora que você chegou e tem essa história de ter que acolher dentro de si mesma o desejo de partir de novo, mas também é preciso de um, né, precisa um tempo, precisa aterrar um pouco também aqui. O que é que você vai fazer nesse período em terra e o que é que você está planejando como próximo destino? Minha pergunta também, objetivamente, eu tenho essa curiosidade, você vai fazer isso da vida? Você estuda arquitetura naval na França, começou aqui com arquitetura na FAO, na USP, e depois foi para lá se especializar nisso, que é uma paixão. Então, você tem essa ideia? Você já sabe mais ou menos se isso vai fazer parte da sua vida paralelamente? Você vai seguir fazendo expedições esporadicamente e tal, mas você vai ter um outro tipo de vida, um outro tipo de profissão? Ou essa será a sua vida? Ou vai ser a escrita? Ou vai ser um pouco de tudo? Ou você nem planejou? Foi uma coisa acho que eu nunca falei antes, mas eu desde criança sonhava navegar, muito inspirada pelos meus pais, que me contavam histórias, me faziam desejar, porque quando a gente divide, eu acho, nossas paixões com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente acaba contaminando os nossos sonhos, nossos quereres, né, e nossos amores, né? E acho que eu, em um dado momento, tive muitas dúvidas sobre se eu conseguiria um dia navegar em solitário ou não. Uhum. E eu me disse que talvez se eu tivesse num momento meio mágico assim da minha vida, onde eu tinha uma certa autonomia, né, a autonomia de poder, bom, começar a ganhar meus primeiros dinheiros, começar a fazer meus Uhum. primeiros trabalhos, morar sozinha, né, longe de casa, e ao mesmo tempo poder não ter ninguém que dependesse de mim, né, não Uhum. ter pai de mim, não ter filhos, não ter funcionários, não ter nem chefes, né? Então eu senti que era um momento muito propício para eu tomar alguns riscos que talvez mais tarde me exigissem mais renúncias, né? Uhum. Então, por mais que assim não era o melhor, acho o melhor contexto ideal da minha vida, porque Porque não eu tem, na verdade, né, Tamara? Vamos falar a verdade. Contextos ideais na vida de ninguém. sim, porque eu estava ao mesmo tempo longe de casa, porque eu estava num país estrangeiro onde eu não falava a língua, porque eu estava com pessoas que eu tinha acabado de conhecer, porque eu não tinha dinheiro suficiente para comprar o barco. Isso é uma coisa que a gente vai contar daqui a pouco. Eu quero É, falar. então, não era assim um contexto perfeito, mas eu acho que entre muitos contextos possíveis, era um contexto onde talvez eu teria menos renúncias do que eu poderia ter mais tarde, se fosse diferente um pouquinho, se a vida mudasse um pouquinho. E sobre se eu vou fazer isso da vida, eu acho que eu continuo nessa dúvida, assim. Eu gostaria de continuar navegando, porque é minha grande paixão, porque eu vejo que existem muitas rotas a serem feitas, existem muitos caminhos a serem redesenhados, porque eu amo escrever, eu não consigo existir sem escrever, e a língua é meu refúgio. Acho que morar na França só reforçou isso, o quanto eu Uhum. tenho uma dependência quase física da escrita. Da linguagem sua, né? Da sua língua e falar na sua língua, né? Escrever na sua língua. Porque eu amo, quando eu ouço português, eu me sinto em casa, né? E pode ser Uhum. com pessoas próximas ou com pessoas distantes. Eu gosto da língua e acho que ela é uma ferramenta. Eu tenho certeza que foi a língua que me permitiu fazer a viagem, mais do que ter conhecimentos técnicos ou não, porque quando eu parti da Noruega, eu não sabia fazer a baliza, assim, do barco numa marina. Eu nunca tinha, ninguém nunca tinha me dado um barco, um leme de um barco na mão para fazer uma manobra, né? Uhum. Então eu não sabia fazer uma baliza, mas acho que foi a língua que me levou longe, foi a língua que me trouxe de volta, foi a língua que me acolheu em momentos de dor, de tristeza, de carência, de saudade, de Fez pavor. companhia, inclusive, né? Imagino eu. Totalmente. Então, Era sua companheira a bordo. Tudo isso que você falou, assim, a minha cabeça já. Eu tenho 5 perguntas, eu vou tentar objetivar isso tudo. Primeiro, eu queria poder dizer, contar para as pessoas, porque essa história eu sei, mas muitos aqui não sabem, que é a história do Sardinha. Então, o Sardinha foi, além da língua,
o seu grande companheiro nessa jornada, um barco diminuto de 8 metros, que você comprou na Noruega, com a ajuda de um amigo, ajuda não só de orientações técnicas e tudo, mas também financeira, quer dizer, você, como você falou, você não tinha dinheiro para fazer para realizar isso, você foi buscar recursos com esse cara, depois eu imagino que você deva ter corrido atrás de patrocínios e apoios e tal, e para poder depois pagar esse amigo, que eu até esqueci o nome, Júlio, pode ser? É o Júlio? Henrique, Henrique, ele faz. Henrique. É, Henrique. eu Muito sempre. bem. E aí, eu amo um pedaço, enfim, quando eu falei que pipocaram várias perguntas e lembranças, tem mais essa também. Uma das. A Tamara vai lançar, está prestes a lançar 2 livros, que vão vir numa caixa, que tem um nome que eu amo, que é Crescer e Partir, que tem tudo a ver com esse seu momento, né? De poder crescer e se emancipar de tudo isso. E numa passagem de um desses livros, que é o Mil Milhas, no livro onde você conta essa primeira aventura, essa primeira travessia, saindo da Noruega e indo para a França, tem uma passagem que é a passagem que você liga para o seu pai para contar que você então vai fazer isso. Você comprou o barco, você tá pronta para sair e você só vai comunicar a ele. E é louquíssimo, porque depois você fala, ele não me deu um conselho, ele não fez um comentário, ele não deu. E depois a gente vai ver que esse era um acordo de família, era um acordo familiar entre vocês. Então, você, filha do Amir Klink, enfim, um dos maiores navegadores, velejadores, aventureiros, expedicionários e tal, ícone, né? Um super medalhão para o universo da aventura e da natureza. Ele chegou para você e falou assim: se um dia você quiser fazer isso, você vai fazer por conta própria. Não vou te dar recursos, não sou eu que vou ser seu professor de nada, eu imagino também. E vai nessa. Então, Sardinha vem com essa história. Posto isso, você, na hora do vamos ver, na hora de fato se jogar no mar, sem ter toda essa retaguarda do não, deixa que o papai te ajuda, te pega pela mão e te mostra como é que faz a baliza e como é que faz isso aqui, lá. Ali te deu, em algum momento, você ficou ressentida desse pacto, ou em nenhum momento isso bateu, você acabou ficando mais agradecida por conta dessa grande conquista que deve ter sido também? Eu acho que quando a gente pensa numa navegação, a gente tende a achar que os grandes desafios, eles estão ligados a enfrentar tempestades, ventos fortes, chuva muito forte, as pedras, as correntes. Essas coisas são realmente muito duras às vezes, porque o mar, ele não está nem aí para nossa existência, assim. Ele vai mudar a sua maneira de ser porque tem um barco vindo. E são coisas com as quais a gente tem que lidar e que fazem parte do dia a dia de uma navegação. Porém, acho que a parte mais dura de todas, ela é antes da gente partir. É na preparação, quando a gente dá tudo de si para todos os problemas possíveis que a gente pensa poder encontrar. E ainda assim, tem pessoas nos apoiando, às vezes, algumas pessoas que contam conosco, e a gente não consegue provar para ninguém que vai dar certo. Nem para nós mesmos. A gente não tem como ter certeza que vai dar certo. Por mais que a gente esteja colocando todos os recursos que a gente tem disponíveis, toda a energia que existe na nossa existência, a gente não tem como provar. Isso é algo que é realmente muito duro de lidar com, e acho que essa é a travessia mais solitária. Não é aquela em que a gente está navegando e não tem ninguém ao redor, é aquela da preparação, onde tem um monte de gente ao redor o tempo todo, às vezes até mais do que a gente quer, não tem como garantir que o nosso plano vai acontecer e vai até o fim, porque os elementos com os quais a gente lida no mar, eles são muito mais vastos do que a nossa imaginação é capaz de enxergar. E acho que eu sou muito grata ao meu pai. Na época que ele falou que nunca me emprestaria nenhum barco, que ele nunca me ensinaria a fazer um nó, a gente teve assim discussões horríveis em família, onde a gente gritava. Eu sempre foi muito... eu gostava de enfrentar, assim. Eu sei que não parece, porque eu fico sorrindo, né? Conheço, eu tenho uma assim em casa. Eu era questionadora, mas como assim? Por que não? Mas você tem, mas alguém te ajudou. Mas por que você não vai ajudar sua própria filha se você tem todos os conhecimentos à disposição, se você tem os livros, se você tem até objetos que talvez você não vá usar? E ele falava que não ia, e ele batia o pé, enfim, acho que a gente é meio parecido até. Agora, pensando, talvez a gente seja até meio parecido nesse sentido. Sou muito grata, porque por mais que eu tenha nascido filha de uma pessoa que navegava, esses conhecimentos não vêm com o DNA, né? Eu não aprendi a ler cartas de nascença, né? Eu tive que
aprender a lê-las quando eu tinha um propósito, que era de fazer meu próprio caminho. E acho que justamente pelo fato de ele não ter me ensinado a fazer as coisas práticas, né, isso me tornou muito autônoma para ir atrás das respostas. Meu pai não teria todas as respostas do mundo, até porque a tecnologia evolui. Uma das grandes discussões horríveis que a gente teve antes da viagem foi sobre os meios de comunicação que eu usaria no barco. Então, eu queria conselhos dele, né? Qual equipamento ter a bordo, qual comprar, será que ele tinha algum que ele podia me emprestar, que ele estava encostado? Ele falou, não, Tamara, se vira, não vou te falar nada. Eu falei, mas pai, só me fala o modelo, sei lá, me dá uma dica. Cruel. Ele, não, Tamara, não vou te falar, porque essas coisas evoluem muito. Você tem que ser capaz de fazer suas próprias perguntas, encontrar as próprias respostas, porque é só assim que a gente constrói a nossa autonomia, a nossa liberdade. De ir atrás do que a gente quer e poder voltar em segurança com a nossa conquista nas mãos. Eu vou só fazer um comentário aqui. Falaram que a apresentadora está falando demais e eu vou tentar realmente deixar minhas perguntas mais concisas para poder te ouvir, porque realmente eu tenho muita curiosidade sobre muitas coisas. Mas combinando com isso que você falou, tem uma frase sua que é impossível seguir os passos dos pais, pois os caminhos pertencem a quem os faz. E eu acho que essa frase tem tudo a ver com isso que você falou. Então, o que é que você acredita que você descobriu? Você já tinha algum repertório dessa experiência de ser filha do seu pai e da sua mãe, dois grandes navegadores. Então, o que é que você descobriu agora de novo? Algo que agora você faz diferente do que você achou que você fosse fazer depois de duas dessas travessias tão longas? Acho que, para começar, assim, quando eu sonhava um dia cruzar um oceano, eu nunca imaginei que eu faria isso num barco velho, que era pequenininho, e com os recursos poucos que eu tinha quando eu parti. Não estava nos meus sonhos ser dona de um barco de sardinha. E foi justamente porque eu não tinha muitas outras possibilidades à disposição e porque eu queria muito fazer essa viagem, eu acho que eu abracei aquilo como oportunidade, né, a sardinha como uma grande chance que eu tinha de ter uma escola. Eu buscava uma escola que fosse tolerante com os meus primeiros erros, com os meus primeiros acertos, uma escola que perdoasse muito o meu cansaço, que perdoasse as minhas lacunas, e a Sardinha era um barco que perdoava. Eu acho que essa é a grande qualidade desse barco, que ela tinha um casco espesso, porque ela era justamente pequena, então os pesos, né, os esforços, eles eram possíveis para a força dos meus braços, agora são um pouco maiores do que quando eu parti, mas ainda assim não são tão grandes. Então eu sou muito grata a ter tido a chance de poder ter essa escola. O próprio dono que me vendeu a sardinha, ele sabia que tinha algumas coisas para arrumar, não eram poucas, mas tinham. Ele acompanhou a viagem toda e acho que ele ficou muito surpreso, assim. E eu só vim até o Brasil porque eu comecei sonhando muito grande, né? Mas dando pequenos passos. Então eu comecei indo de um porto a outro da Noruega e eu contava assim 100 milhas na Cato, levaria um pouco menos que um dia e meio para ir de um ponto ao outro. E no dia seguinte, mais milhas, então mais um dia e meio de navegação, depois mais um dia e meio, depois mais 2 dias, mais 3 dias. E assim eu fui aumentando o trajeto, né? E as pernas gradativamente, até chegar no trecho final, que foram 17 dias entre Cabo Verde e Recife. Foi o mais longo de uma viagem que no fim era extensa, né? Eu tive talvez talvez até a sabedoria ou a possibilidade de ir dividindo ela aos poucos graças aos acidentes geográficos. Claro que se não tivesse Cabo Verde no meio, teria sido um pouco maior no final, mas a gente teria dado um jeito. E isso foi algo muito bom. Eu só vivi isso graças ao Henrique, né? Que foi essa pessoa. Às vezes a gente acha que o apoio vai vir de quem a gente conhece desde a nossa infância, ou de pessoas do nosso melhor amigo, dos nossos pais, sabe, dos nossos irmãos, daquele amigo que tem muitos recursos e que pode dar tudo para nos ajudar. E para mim veio de uma pessoa que me seguia nas redes sociais, que me escreveu um e-mail no começo do ano, falando que tinha um barco disponível que ele nunca usava. No fim, eu nem usei o barco dele, porque ele me proporia, ele falaria, não, Tamara, em vez de te emprestar o meu barco, eu vou te ajudar a comprar o seu. E eu, Henrique, como é que eu vou fazer isso? E assim vai a história, que está registrada no livro 1000 Milhas, faz parte do conjunto Crescer e Partir, Unbox.
Esse livro tá na bica de sair, ele já saiu. Quando que é o lançamento desse livro? E as pessoas vão poder ler os seus textos? Porque muita gente que te acompanha pelas redes sociais sabe do seu estilo, né? Se alguém tá com você ali todo dia, já entendeu. Alguém aqui falou assim: ah, ela é a Clarice Lispector dos mares. E eu acho que tem o que essa pessoa está querendo dizer é basicamente que você criou uma linguagem. Isso é coisa de escritor com marca pessoal. Não é só saber escrever. Um professor pode saber escrever. Mas um escritor tem uma linguagem, tem uma marca. E você super fez isso. Então, quando é que está saindo essa caixa Crescer e Partir? As pessoas que compraram na pré-venda estão recebendo essa semana. Então, estamos muito Uhum. felizes de dizer que já vai ter sardinhas podendo ler os livros. E esse é um livro que fala sobre o primeiro trecho da viagem, né? Vou deixar claro porque tem muita gente que confunde, até porque quando eu fiz o primeiro trecho, poucas pessoas acompanhavam nas redes, agora tem um pouco mais. Muita Então, gente, mais de 100 mil no Instagram. eu fico meio surpresa quando eu tô na rua e alguém me Não cruza. é impressionante? Cadê a sardinha? Ela tá ancorada aqui. Eu fico assim, como você sabe, meu Deus? É chocante, até porque eu não sabia da viagem que tinha tanta gente acompanhando tanto. Eu tava Uhum. conectada. Mas eles devem estar saindo agora, né? O lançamento vai ser em São Paulo, no dia 14. Então eu vou colocar aí um convite, provavelmente no Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo, e depois vou lançar em outros lugares do Brasil. E já tem gente que comprou, o pessoal está escrevendo aí. Algumas pessoas já receberam. E os diários, e você falou sobre a linguagem, né? Eu não sei se eu tenho um estilo próprio. Eu não Tem. tenho para dizer isso, eu acho, né? Se você disse, eu posso. Tem, pode acreditar. Eu sou Acho que uma boa leitora e uma admiradora. Eu gosto muito de escritoras mulheres, de cantoras mulheres, e não tem a ver necessariamente com feminismo, mas tem a ver com justamente uma conexão que eu sinto com a linguagem que essas mulheres são capazes de criar, e aí me toca pessoalmente por ser mulher, e eu acredito que você também sinta isso. Eu queria contar para as pessoas que os livros da Tamara vêm dos diários de bordo. E como eu estava falando aqui, esses diários devem te fazer muita companhia ali na solidão do mar e tudo. E eles também trazem os seus desenhos, que é outro talento que você tem, você desenha super bem. Isso, a sua mãe te incentivou muito, incentivou você e suas irmãs, Laura e Marina Helena, a fazerem esses diários. Vocês já fizeram um livro juntas em criança, na primeira viagem que vocês fizeram quando crianças para a Antártica. Conta um pouco dessa experiência louquíssima que deve ser para uma criança comum, uma criança de São Paulo, que vai para a escola, que tem amigos comuns e tal, ficar tanto tempo isolada num barco, num lugar tão diferente de todos os outros, e ainda voltar com um livro para contar essa história. Você foi uma criança diferente das outras? Acho que se por um lado meu pai dizia que não ia me ensinar a fazer as coisas, não ia me dar nada, minha mãe, ela obrigava a gente a fazer certas coisas e ter algumas atividades, né? Uma delas foi esses diários que pra gente era uma obrigação, e começou quando a gente começou a ir lá pro sul, e para mim era mágico, assim, estar na Antártica, porque era o terreno dos meus sonhos, era o lugar, o palco das histórias que eu ouvia antes de dormir, que meu pai me contava, era a razão pela qual meu pai era muito ausente nos dias dos pais, nos aniversários, nas festas de fim de ano, e de repente descobrir isso e assim, que era quase um segredo assim das histórias dele, onde poucas pessoas podiam participar e estar e foi mágico porque assim, meu pai estava contando outro dia, eu não lembrava de ter dito isso, mas que a gente falou sobre, quando a gente chegou lá, a gente falou, mas então era tudo verdade, papai? Os lugares. Não era historinha para a gente dormir. E isso é algo muito fascinante, é traumático, né? Eu acho, para uma criança poder ir para um lugar onde ela descobre que, assim, todas as regras estão invertidas, né? Os humanos, eles são formigas, onde são os gelos, são os ventos, o vento que é uma força invisível, né? Que diz quando é que a gente chega, quando é que a gente parte, quanto tempo a gente pode ficar em cada lugar, quando é o tempo dos pinguins, que dita por onde a gente pode passar ou não, em quais baías a gente pode estar ou não, porque a gente tem que ficar longe deles.
para não atrapalhar a vida dos pinguins. Então, eles são os reis do lugar, nós somos visitantes. É um lugar onde a gente dá conta de que as águas do mundo, elas circulam por todos os cantos, e ela está sempre conectada, né? Um volume de água do oceano, ele é um só e passa por todos os lugares, está sempre em movimento, dançando, indo. E uma das coisas mais chocantes, assim, acho que essa experiência me trouxe como percepção foi perceber que existe uma união muito grande dos países do mundo para proteger a Antártica e o Ártico do jeito que eles estão, mas as águas que nós temos perto das pessoas, né, que não estão a dias de barco de distância, mas que estão ali na praia, ali, né? Próximo, na praia, nos rios que fizeram a cidade de São Paulo, onde eu moro, né, são as águas onde a gente joga o esgoto, onde a gente espera passar o mínimo de tempo possível, porque ela fede, porque cheira mal, porque tem capivara, porque é onde ficam as vias de circulação, onde tem tráfego, né, muito, muito intenso, e que fazem também perceber o quanto a nossa sociedade já está longe, né, de termos todos o direito ao mar, o direito à experiência de estar, enfim, em contato, num contato saudável e feliz com a natureza. Eu tive a oportunidade de poder partir com a minha família, a gente tem um lugar para onde partir, não fui obrigada, né? Ninguém me empurrou, meus pais nem disseram para eu ir ou não ir, e eu sei que muitas pessoas que partem hoje no mundo, elas não têm esse poder, né? Elas de escolher, de querer, elas partem porque elas precisam, e isso eu acho que é algo que a gente precisa mudar, e como velejador ou navegador, ou como ser humano, eu não posso deixar de citar. Isso, você está se referindo aos processos migratórios pelo mundo, que estão cada vez mais intensos, e aí tem respostas violentas, muitas vezes, e muito cruéis, né? Mundo afora. Você falou muito também de sustentabilidade, uma palavra já bem cansada, mas, enfim, da gente cuidar do que é de todos, do que é do mundo, também é um assunto também cansado, né? A gente fala já quase repetindo uma coisa que todo mundo deveria saber. Eu queria te perguntar se você tem uma causa que você pretende abraçar, ou fazer algo, usar esse poder que você viu, que você tem, essa voz, essa forma de comunicar tão bonita, não só pelas suas palavras e pelos textos, mas pelas atitudes, né, pelos seus feitos. Se você pensa em conciliar as duas coisas com uma grande causa, atuar de alguma forma nesse sentido. Acho que o meio ambiente e a saúde do oceano não é uma causa, acho que ela é um dever que todo mundo, se não tem ainda como grande dever dessa vida, vai precisar ter, porque é dos oceanos que vem o ar que a gente respira, a maior parte do ar que a gente respira, mais de 50%, né? E é graças a eles que a gente tem as comidas que a gente tem hoje, com a acidificação do oceano, a gente vai precisar mudar muitas coisas no nosso cotidiano. Então eu nem considero isso uma causa, mas acho que talvez uma responsabilidade que eu tenho é essa de narrar, de contar, de dividir por meio dos relatos. Eu velejo em solitário, então não consigo levar outras pessoas no meu barco, mas só pude navegar porque eu ouvi essas histórias quando eu era criança, então eu gostaria de poder continuar contando, e se eu tenho algum poder de transportar alguma mensagem, eu transportaria essa. Eu tive foi graças à chance que eu tive de saber que o mar existia quando eu era pequena, e que o mar era importante, e que ele era possível para mim e para outras pessoas, que eu pude sonhar com ele. E acho que quando a gente fala do mar, a gente tem assim, um privilégio na minha área, que é na área do mar em geral, que é essa de poder na área das pessoas, né? Porque a gente sente, sabe, a força que ele tem, é uma imagem muito forte, né, que existe no planeta, essa da força dos oceanos. Então eu posso falar de uma travessia e as pessoas, e acho que foi a própria viagem que me mostrou isso, né? As pessoas, elas fazem associações diretas com as suas próprias travessias, com as suas próprias dificuldades. Eu vejo que muitas mães se aproximaram, inclusive, da minha mãe ao longo da viagem, e quando eu falo sobre o sono, por exemplo, sobre o fato de eu dormir períodos curtos e picadinhos, eu durmo de 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos, às vezes até menos do que esse período durante a viagem, porque eu não posso deixar o barco à deriva. E muitas mães falam, eu sei o que é isso,
porque eu também Sim, precisei. madrugadas e tudo. Muitos pais falam, nossa, eu me lembro quando a minha criança era um bebê e eu também precisava passar por isso, né? Eu acho que Uhum. eu me conecto mais com as mães, porque eu sou mulher. Eu não sou mãe, mas quando eu sou mulher eu sei alguma coisa a Sim. respeito. Você é filha. Sim, eu tive a chance de ter uma mãe próxima e ser filha. E também não é todo mundo que teve a chance, então acho que é bom lembrar disso. Mas eu consigo ver o fato de ser mãe como um grande desafio, uma grande travessia, que é também muito solitária. Então eu ouço assim, relatos de mulheres que falam, nossa, eu também não aguento mais ficar ouvindo conselho dos outros, dizendo o que eu devo ou não devo fazer, né? Qual é o rumo que eu devo seguir, quais são as ações que eu tenho que ter a bordo, né? O que é seguro, o que é inseguro, porque sempre tem aquelas pessoas, né, consultores, que a gente não... O famoso conselho que ninguém pediu. A dica que ninguém pediu. Então, ali sempre à disposição de dizer que nosso colete não é o certo, ou que está mal preso, ou que o nó não é assim, que está do avesso, ou que a vela está mal regulada. E as mães, elas também, pelo que eu percebi, elas também lidam com isso. Então, eu me identifico, assim, um pouco com isso e valorizo essas travessias que talvez não tenham o apelo que tem uma travessia do mar, mas que é tão dura ou muito mais, muito do que a minha. São as de todo dia, né? São as que todo mundo vive. E até você falou de imaginário, e uma coisa que eu também queria te perguntar essa característica do mar e de navegar, ela é mística e misteriosa e muito assustadora, desde que a gente conta a história da humanidade, pelo menos das grandes navegações, da descoberta do mundo para além da Europa, esse mundo eurocêntrico. Aí a discussão é grande sobre se o mundo foi descoberto ou não foi descoberto. Mas as navegações sempre causaram muito impacto, muita curiosidade, muito medo, muito mistério nas pessoas. Eu queria que você contasse o que de fato o que é mito disso tudo e o que é real. Quer dizer, estar realmente no mar sozinha é uma coisa muito fora do normal, porque a gente consegue falar de um aventureiro que subiu o Everest com muito mais naturalidade e pensar e se ver nessa situação ali, subindo devagar, um Sherpa, não sei o que e tal, por mais louco que seja, ou mais intenso e grandioso, muito mais fácil fazer essa imagem do que me ver sozinha num veleiro. Ah, então é isso que eu vou fazer. Você percebe assim? Eu posso querer subir o Everest e de repente subir, mas eu não sei se eu posso me jogar com um veleiro e atravessar o oceano, entendeu? Então eu queria que você dissesse, é possível, qualquer pessoa pode fazer isso? Ou é realmente uma aventura para poucos? Eu acho que o mar exige que a gente conheça nossos limites, né? Ele é um lugar que seria impossível para os humanos se não fossem os barcos. Então, para começar, a gente tem essa necessidade absoluta, a gente é completamente dependente do objeto barco, né? Que é um objeto mecânico, né? Pode ter problemas, ele tem problemas, porque ele não por mais bem preparado que seja, ele não pode. A gente tem um limite do que a gente pode pôr dentro do barco, um limite de tempo de preparação desse barco. Uhum. Então, a gente corre riscos existentes. Mas eu acho que existe. Então, assim, para começar, precisa conhecer os nossos limites e os do barco. E isso acho que é a regra número 1. Não importa se a gente é grande, pequeno, homem, mulher, qual é o nosso nome, de onde a gente vem. Existem esses limites, a gente tem que lidar com eles, a gente tem que saber fazer escolhas com base nisso e com base no que existe. Do que é possível. Agora, eu acho que existe um mito que foi criado ao redor da navegação que teve muito a ver com a própria história da navegação, né? Como a gente ia para a Antártica, eu estudei muito e li muito sobre a navegação antártica. Meu mestrado na faculdade foi sobre isso, inclusive, e eu percebi que existe uma diferença muito grande entre os relatos feitos por homens ou por mulheres que iam para esses lugares, né? Esses lugares extremos do planeta. Os homens, até pelo fato de serem patrocinados, por terem, talvez, nome a zelar, eles costumavam exaltar o fato de que eles tinham as próprias competências deles e falavam sobre serem algo muito duro, sobre eles estarem no limite, mas sobre eles terem mais fortes, terem forças que nenhum outro tem. Então era quase um ato heróico, né? E eles eram recebidos como heróis nas cidades, eles eram tratados como heróis e de fato, assim, estavam indo para lugares completamente diferentes e duros. Então existiam situações difíceis
realmente. E o que a gente percebe nos relatos femininos da navegação era que justamente pelas mulheres, muitas vezes, assim, sabe, ninguém espera nada delas, ou não serem patrocinadas, ou serem colocadas como pessoas, assim, que não tinham nenhuma importância, nenhum dever, nenhum poder, nenhuma capacidade, elas permitiam contar feitos e casos ordinários da vida numa expedição. Né? Então, falar. E muitas vezes deviam ser tripulantes também, né? Ou esposas, na maioria das vezes, no comecinho, Sim. né? As fronteiras da Antártica foram abertas para as mulheres quando foi aberta a fronteira científica. Então, no começo eram cientistas. E agora existem velejadores que vão para lá. E eu percebi, assim, que muitas vezes elas eram esposas de alguém e ficavam na cozinha. Então, voltava, assim, a configuração doméstica, né? Por mais que tivesse no bar, tática, elas não eram aquela pessoa que assumiu o comando, elas, numa situação tensa, elas iam para a cozinha, sabe? Ou cuidavam das crianças, ou cuidavam dos outros passageiros. E eu vi isso se repetir muitas vezes, não é 100% dos casos, mas eu vi algumas vezes. E percebi que nos relatos femininos elas falavam do dia a dia, das coisas, assim, do ser humano, dos limites, aceitavam os próprios limites, né? Meu pai até fala, a Tamara não tem medo de dizer que ela teve medo. Eu tive medo o tempo todo. Quando eu parti, imagina, eu não tinha nada para provar para ninguém, porque eu morria de medo de tudo e acho que, assim, eu não tinha por que não dizer que era verdade, que eu não tinha certeza se eu ia chegar ou não, né? Tem uma frase sua que eu adoro de coragem, que a gente só descobre que tem coragem quando a usa. E se eu cheguei inteira é porque eu nunca deixei de ter medo. São as duas frases de coragem. E é verdade, esse medo que me mantinha atenta, assim, as poucas vezes em que eu talvez me senti corajosa foram situações idiotas onde eu saí do barco sem colete. Na verdade, não era coragem, era só ingenuidade. A coragem, de fato, a gente descobre que ela tem quando a gente já chegou e a gente olha para trás, lê os nossos diários, né, e vê e fala assim, nossa, como é que eu passei por isso? Como é que eu aguentei? Como é que eu consegui entrar nesse barco que eu não conhecia e começar a velejar para um lugar que eu nem sabia onde era, que eu não sabia que cara tinha, né, que eu não sabia pronunciar com as minhas palavras. Então eu vejo que nos relatos de navegação existe essa diferença, é importante, que às vezes aparece até não só em relatos de navegação, mas em outros tipos de relatos do planeta. E eu procuro exaltar ou colocar em evidência as minhas limitações, porque eu quero que outras mulheres, outras jovens, outros homens, ou outras pessoas no geral, saibam que assim, não é, você não precisa. Não é porque você tem medos, não é porque você tem sentimentos, não é porque você tem limites que você não Não é pode. porque você nunca mexeu num barco que você não pode. Você acha isso? Você acredita que é uma coisa passível de ser aprendida e de você conseguir dominar e fazer isso em solitário, alguma travessia? Eu acho que é uma questão assim, de se conhecer, e de conhecer um barco e também de ter sorte. Eu não excluo assim, a sorte que eu tive, porque basicamente da viagem não tinha como controlar os perigos que podiam aparecer. Então, as orcas, por exemplo, que agora estão atacando muitos barcos em Portugal, na costa portuguesa, eu não tinha como impedir elas de chegar no meu barco, caso elas E chegassem, o seu né? barco pequenininho com uma orca varre. Sim, e eu cruzava assim, outros barcos em outras marinhas que tinham sido atacados por orcas, que tinham pedido Mayday, tem casos de barcos que naufragaram. Então, isso não estava no meu controle, né? É estatístico, assim como a gente não pode também, assim, na vida na cidade a gente não controla tudo que acontece. Então, fazia parte do jogo. Eu dormia 20 minutos. Podia ser que nesses 20 minutos eu batesse num container, como existem, como outros barcos já bateram antes, e cada vez mais barcos baterão, porque cada vez tem mais containers e mais lixo no mar. Então, isso eu não podia controlar. Era de noite, quando você não enxerga nada na frente do seu barco, você não consegue controlar isso. Você confia em alguns dados, mas não dá para controlar absolutamente tudo. Mas eu acho que, assim, por acaso, acabei sendo a brasileira mais jovem a fazer essa travessia, né? O que eu acho que, enfim, não fiz por isso, né? Graças a Deus, senão seria acho que não seria uma motivação suficiente para. Não, não. Aí você podia ser a primeira a fazer de vestida de tutu e sapatilha de ponta. Eu não fiz isso para nenhum título, mas de repente isso atrai, assim, chama alguma atenção e espero que esse título aí suma logo, assim, de mim e que outras meninas mais novas, né, e homens também mais novos,
e mais velhos e quem for, vão atrás dos seus Atlânticos, né? Que não precisa ser o Oceano Atlântico, pode ser o lugar, o desafio que eles quiserem, a montanha que eles quiserem atravessar, ou que eles cheguem no lugar onde eles esperam e sonham chegar. Alguém aqui agora acabou de perguntar sobre preparação psicológica e as pessoas sempre ficam muito curiosas sobre como é que você come. Você agora falou de dormir picado, isso é uma outra curiosidade que geralmente tem. Ah, mas dorme que horas? Então essa pergunta já está respondida, né? Mas a questão da sua cabeça, né? O lado psicológico, você preparou de alguma forma ou você foi descobrindo sozinha e em algum momento você se viu confusa e com uma sensação muito maluca de realidade e sonho e tudo muito perdida ali sozinha? Sim, eu até pensei em desistir, assim, algumas vezes. O Léo, É, psicólogo, tá assistindo, né? A Isadora Bertoli, nutricionista, também tá assistindo. Eles foram pessoas fundamentais para essa viagem e eles me acolhiam nas escalas quando era muito difícil. Acho que as escalas foram muito difíceis para mim, porque quando a gente está no mar, a gente dá tudo que a gente pode para poder manter o barco andando, para poder manter algum equilíbrio nas situações. Na situação, para poder gerir os problemas que acontecem, né? E na escala é quando o corpo cobra, assim, porque você parou, agora você não está mais correndo risco de vida e o corpo ele vai exigir de sim. você que você se acalme. Acho que muitas pessoas vivem isso até nos seus trabalhos, não é à toa que a gente tem cada vez mais casos de gente com burnout que reconhece isso, ou pessoas com depressão, né? Eu acho que a gente está numa sociedade que exige muito da gente o tempo todo, e nos momentos que a gente para, são momentos em que, bom, eles precisam, a gente precisa parar às vezes, e eles acabam Uhum. cobrando muito. Eu cheguei para o hospital até no Cabo Verde eu recebi um diagnóstico chamado cansaço fácil. Eu E não é conseguia, cansaço fácil, não conseguia andar, não conseguia comer, não conseguia falar. Eu estava burnout. exausta. Um E burnout. conseguia fazer nada. E fiquei 2 dias nessa situação. Então, conversei com o Léo na época a respeito, foi muito bom. Eu realmente estava, assim, muitas coisas me sobrecarregavam, né? Eu parava numa escala, eu estava preocupada com as coisas que quebraram no barco. E tinha muitas coisas que quebravam, porque acontece, né? Uhum. E eu estava preocupada em, bom, ir atrás de todas as responsabilidades que eu tinha deixado de ter enquanto eu estava fora. Acho que no mundo que a gente vive hoje, onde a gente está hiperconectada, talvez parece que quando a gente está no mar, acabaram os compromissos da terra. Só que eles continuam existindo. Sim. Então, ficar 10 dias no mar significa 10 dias de e-mail, mensagem, solicitação, responsabilidade, deadline acumulados, que Uhum. chegam todos de uma vez só quando você finalmente acha que vai repousar depois de uma longa viagem. Então, eu tinha tendência em querer resolver tudo logo e não podia, porque meu corpo pedia mais. Tinha que lembrar que eu era uma humana, que eu tinha limites, e isso Sim. foi algo difícil. E Mas aprendi sozinha, né? ainda. Tô aprendendo ainda, porque essa chegada, vou dizer que desde que eu cheguei, não parei mais. Então, Eu, você está conseguindo dormir, por exemplo? Você consegue dormir uma noite inteira? Ou você se acostumou, seu corpo, sua fisiologia se acostumou a esse sono picado? Ou dormir tá fácil? O corpo já entendeu que dá para dormir bem mais e ser feliz assim? acho que eu tenho que desacostumar, assim, um pouco ao ritmo anterior, né? O corpo é Uhum, incrivelmente adaptativo quando ele uhum, precisa. Então, eu me adaptei muito a esse sono polifásico, que a gente chama. E ao chegar, eu precisava reconvencer meu cérebro de que se ele dormisse 1 hora, ou 2, ou 8, não bateria em nenhum navio e que eu continuaria viva. Ainda não consegui chegar na meta de 8 horas, por enquanto estou em 6h30, mas boa. mais próximos da meta. Eu imaginei isso. E a comida, isso é outra coisa que também chegou a mim. Você tinha uma nutricionista te acompanhando e tudo, mas era só realmente comida desidratada ou você tinha possibilidade de ter algum outro tipo de alimento nesse período? Junto com a Isadora, a gente fez 4 cardápios, ela fez uns cardápios lindos, fiz até a lista de compras que eu precisava, né, para fazer a viagem. E a gente tinha 4 temas, esses cardápios, que poderiam ser adaptados segundo a minha vontade, que era uma exigência minha, que eu deveria poder comer o que eu queria Uhum, uhum. escolher. Aí ela tá aí.
adora aí, Bertolli. Obrigada, Isa. Meu pai, quando ele atravessou o Atlântico, quando ele fez as viagens dele, ele não podia escolher. Eu queria um pouco essa liberdade. A gente fez 4, né? Um para calmarias, outro para vento a favor, outro para tempestade, Olha. outro pro intestino, né? Chamado Agora Vai, por razões. Agora vai. Então, existia, assim, algumas organizações, eu podia cozinhar, às vezes, comida próxima da que a gente tem em casa, né, em conserva. Então, arroz, aqueles feijão em lata, lentilha, quase tudo era vegano, às vezes vegetariano, né, às vezes tinha um pouquinho de queijo, porque vinha na receita, mas quase tudo era vegano, porque eu nem tinha geladeira no barco. Eu podia quase sempre fazer pratos diferentes, quando eu tinha tempestade, ou quando eu estava, nossa, muito exausta, eu comia liofilizado, que são pratos fáceis de controlar, que eles vêm a refeição pronta, né, em saquinhos, a gente só joga água fervendo dentro, eles estão resolvidos, assim. Estão prontos. Então, um pouquinho de tudo, até para equilibrar a entrada de nutrientes. Uma das pessoas que está aqui seguindo a gente, deixa eu ver se eu acho o nome dele, o Marcelo. O Marcelo está querendo que a gente repita quantos dias foi a sua perna mais longa sozinha. Foram 17 dias de Cabo Verde até Recife, é isso? Sim, isso mesmo. A viagem toda durou 3 meses. E uma outra pergunta que eu achei interessante, não sei como é o nome dessa pessoa, Legnar, querendo saber se você teve alguma experiência espiritual. Aí, bom, espiritual defina, né, para o que é espiritual para uma pessoa e para outra e tal, mas eu entendo que é algo místico, que você tenha sentido algo diferente dessa coisa aqui, terrena, conhecida, palpável, se você viveu alguma coisa que se encaixa nessa percepção. Eu acho que a mais próxima seria na chegada ao abraço da minha avó, acho que é a experiência mais espiritual, mais incrível, mais forte, mais potente que eu já vivi, que é essa de dar-me conta de que eu tinha fechado um ciclo, né? Eu parti da Noruega, um país tão distante, sem saber se eu ia conseguir cumprir o propósito para o qual eu estava partindo e me preparando. Minha avó era a única pessoa da família com quem eu dividi que eu tinha comprado esse barco, eu estava preparando ele há um mês, que eu ia fazer essa viagem, né? Então ela foi assim, cúmplice única da minha família. E depois eu saber que eu estava cada milha que eu fazia era uma milha menos de distância entre nós duas, era um pensamento que me acompanhava assim perpetuamente da viagem, e de repente chegar e abraçar ela foi algo que era mais assim, era algo que parecia tão impossível que era como se eu estivesse sonhando, como se eu estivesse em outro lugar. E essa avó é a mãe do seu pai ou a mãe da sua mãe? É mãe da minha mãe. E as suas irmãs, aí você tem uma das suas irmãs é a sua irmã gêmea. Não sei se é a Laura ou se é a Helena. Qual das duas que é a sua irmã gêmea? A Laura, minha irmã gêmea, ela é muito complementar a mim, é a pessoa que fez o design gráfico dos livros. E elas acompanharam a viagem toda, assim. A Laura participou mais do primeiro trecho, que foi da Noruega à França, que está no livro, e a Marininha do segundo trecho. Então a Marininha me dava assim, bons conselhos. Tipo, quando eu estava muito brava, com o Murilo, que era meteorologista, coitado, nem tinha culpa, mas estava bravo porque ele errou a previsão, porque não tinha nada a ver, porque ele não me avisou que ia ter um tempo péssimo, e eu fiz umas decisões erradas, e a Marininha fala, Tamara, como é que você vai culpar ele, sabe? Você que levou pra... Você é a única pessoa que pode tirar daí. Então, para de gastar energia reclamando e vai logo e resolve. Então, a Marina é mais velha ou mais nova que você? Mais nova, 2 anos mais nova, mas ela é esperta, viu? Vocês são uma trinca bem unida, né? E alguma das duas irmãs tem alguma, enfim, relação com o mar, obviamente que todos ali têm, mas alguma delas já fez alguma investida individual, assim como você fez, ou só essas viagens em família que vocês fizeram tantas? Eu acho que é uma questão de tempo, assim, até elas começarem também a navegar. Também, cara, eu incentivo elas a irem atrás dos seus próprios planos, se as suas travessias forem na terra, ou no céu, ou no mar, eu acho que elas têm que ir atrás do que faz sentido para elas. Então, acho que a Marininha vai provavelmente participar de um trecho da viagem próximo, a próxima, e a Laura também, mas caso elas não queiram, elas não são obrigadas.
E você pretende seguir a sua próxima viagem com sardinha? Ou você quer agora experimentar outro barco? Qual que é a dimensão da importância do barco num projeto como esse, assim? Você pega amor, como a gente fala, você fica ali fiel àquele barco, aquele que você já sabe, meio que nem um, sei lá, um cavalo, a sua bike, né? Você já se apessoou àquilo, está acostumada? Ou mudar de barco também faz parte, mudar de embarcação também faz parte de encarar uma coisa nova? Acho que historicamente os barcos eles têm esse apelo emocional, né? São objetos para os quais a gente dá nome. Ninguém dá nome para o seu carro, poucas pessoas, não É. todas, não. Mas para os barcos são obrigados a ter um nome, né? Então existe uma relação afetiva, inclusive faz parte da burocracia de ter um barco. Mas eu acho que Uhum. no carnaval eu não poderia jamais ficar apegada ao objeto. Né, eu acho que um objeto deve servir a um propósito, ele deve servir a um programa, né? Então, por mais que eu goste muito da sardinha e sou muito grata a ela, as pessoas que me permitiram tê-la, acho que ela tem que servir ao programa. Se o programa mudar, o barco pode não corresponder mais a isso, ele tem que servir a outra pessoa com aquele programa, que ainda é um programa para o qual ele serve. Uhum. Ah, agora eu vou ter que fazer uma outra correção, então, no texto que eu escrevi sobre você. Eu me refiro ao sardinha sempre no masculino, o barco, o veleiro. Você acha que eu tenho que, então, que trocar meu texto e me referir à sardinha como a sardinha? Eu É me refiro sério, mesmo. porque ela é um pouco feminina, mas você pode falar como você acha que faz para você. No inglês, a gente costuma chamar os barcos de she, né, de ela, né, de a coisa. Então, eu gosto dessa ideia de tratar os barcos no feminino. Ainda mais sendo você uma representante tão importante para as mulheres todas que querem ousar fazer algo novo. E essa é a minha outra pergunta. A gente está aqui já meio que no final dessa conversa, mas é uma pergunta que eu me fiz muitas vezes nesses últimos tempos, vendo, lendo sobre você, que é a história da acessibilidade. Assim, as pessoas têm uma ideia de que navegar e navegar em veleiro é uma coisa para poucos porque exige muito dinheiro ou exige uma cultura que precisa ser passada assim de pai para filho ou de alguém que invista em você e tal. Queria saber quanto disso é verdade e quanto disso é um mito, quer dizer, você mesma acabou conseguindo viabilizar essa viagem de outra maneira, né? Conta aí pra gente. Acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Para começar, eu pude pensar em navegar. Eu sei que hoje no nosso país tem pessoas que não podem, talvez, nem sonhar ou não se permitem, porque elas estão preocupadas com o pão de amanhã, com a comida que elas vão comer hoje no jantar, né? E tem pessoas que não tiveram nem a oportunidade de ter um pai, ter uma mãe, né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, até para poder ter atividades de lazer, para poder ter planos, para poder ter morado em outros países, né? Eu vejo que no Brasil a gente ainda tem assim uma imagem de que a navegação, e até faz parte da cultura, né? De ver o bar como um objeto que é caro, e por várias razões. Né? Os clubes, eles parecem assim, ambientes onde não é todo mundo que pode entrar, né? Que separam pessoas. E acho que pela chance que eu tive de morar na França, né, onde a vela faz parte de currículos, do currículo de educação física escola pública, né, qualquer perto do mar, tive a chance de estar na Noruega, onde um barco é algo que não é sobre pessoas ricas, aliás, são muitas pessoas muito simples que têm barco, né? Isso me permitiu ver que no futuro, no Brasil, espero que muito proximamente, espero poder contribuir para isso, não precise ser algo para tão poucas pessoas. Até porque o nosso país, ele é um país que tem a maior diversidade do mundo de embarcações tradicionais, né? Pessoas que às vezes nem foram para a escola, que talvez não sabem escrever e que já construíam barcos aqui muito antes da palavra barco, em português, chegar aqui. Então, eu sei que tem um potencial enorme de desenvolver, assim, de permitir que mais pessoas possam saber o que é o mar, de poder ter uma experiência náutica, né, de poder desenvolver, assim, os tipos de serviços, de trabalhos que existem associados a esse meio que é tão potente, que permite as pessoas estarem em contato com o oceano, que é a nossa, como eu já falei, a razão pela qual a gente pode viver, né, no Terra.
Então eu acho ótimo que tem várias pessoas assistindo, que possam também Sim. estar nisso. E tem cada vez mais pessoas no Brasil, pessoas que têm algum privilégio, né? Que estão optando por morar em barcos, até porque assim, a mobilidade, né, a possibilidade de que a nossa experiência horrível recente, né, de estar em isolamento e estar em home office, trouxe essa de poder morar em lugares diferentes e trabalhar, Uhum. inclusive, em cima de um barco. Também não acho que a coisa melhor do mundo é todo mundo ter barco, acho que E assim, tem que que cada um tem o que quiser, claro. fazer Mas barco. poder sonhar com um barco, né? Poder, É, poder ter isso como algo possível, eu acho legal, né? Que isso esteja ao alcance de mais gente, né? E uma última pergunta: você fica no Brasil? Você volta para a França? Como é que está o seu curso? essa é uma pergunta que eu não sou capaz de responder ainda. Faz um pouco mais de 20 dias que eu cheguei, então ainda Uhum. tentando entender o que é voltar para a Terra. Mas eu, com certeza, planejo fazer outras viagens. Estou bem animada para isso e pensando nisso. Tamara, muito obrigada. Foi incrível conversar com você, ter essa oportunidade, receber todo mundo aqui na página da Goldside também para celebrar você e seu feito e tudo que isso inspira na gente. Quero lembrar que a Tamara está na página, está na capa da nossa próxima edição, a edição 171 da Goldside, que vai estar nas bancas em dezembro, e a gente está super feliz com isso. E é isso. Obrigada mesmo. Espero que a gente possa se ver, de repente, no lançamento dos seus livros, dos seus 2 livros que estão na caixa Crescer e Partir. Todo mundo deve ler Tamara Klink. Muito obrigada. Muito obrigada a você, obrigada a todos vocês que assistiram, obrigada a todo o pessoal que faz parte da Go Outside. É a minha primeira capa, não achei que isso aconteceria tão cedo, mas enfim, eu tô achando que vai ser divertido. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada a você. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Boa noite. Obrigada.